Meus irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Eu vou convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3. Os irmãos encontraram? Amém? Então eu gostaria que você acompanhe essa leitura. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 10. Antes de nós começarmos a exposição do texto, nós gostaríamos de parabenizar a irmã Laiana, por mais um aniversário. Gracione oferece esse culto em ações de graças pela vida da irmã. Dá um sinalzinho aí, Laiana. Amém? Deus abençoe. E também nós queremos louvar a Deus pelo livramento que deu ao irmão Jânio, Graças a Deus pelo livramento que Deus concedeu ao nosso irmão Jânio. Vamos lá, irmãos, 1 João, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 10, nós estaremos lendo nessa noite. A palavra do Senhor diz o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar? Senhor bendito e misericordioso, aqui está a Tua palavra, Senhor. Que nessa noite Tu lance luz sobre a nossa mente, para compreendermos o texto que será exposto aqui nessa noite. Que o Teu nome no final dessa ministração seja exaltado, que meus irmãos saiam daqui, Senhor, acreditando que mais uma vez Tu falasse aos seus corações, através da Tua santa palavra. Nós Te pedimos isso nessa noite, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu não sei se você conhece uma senhora que praticamente todos os dias ela está ali na Feira Central. É uma senhora de seguramente mais de 80 anos. E ela estaciona o carro dela próximo ao Boi Brasa. E ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de locomoção. Ela se locomove de forma já debilitada até pela própria idade. Mas todos os dias ela está ali. E atravessa a Floriano Peixoto, em horário de pico, e vai alimentar os gatos da Feira Central. E ela sempre me chama a atenção. Ela anda com 3 ou 4 baldes na mão, com restos de carne, com ração, mas todos os dias, pelo menos que eu saiba, ela faz isso. Aí você poderia perguntar: pastor, o que isso tem a ver com o que nós vamos pensar nessa noite? Veja bem, se você levasse uma ONG, Defensoras dos Animais, à Feira Central, e deixasse essa ONG, as pessoas que fazem parte dessa ONG, observando os transeuntes, os compradores, os comerciantes daquela Feira Central, e você fizesse o seguinte questionamento àquelas pessoas da ONG: quem das pessoas que aqui transitam mais demonstram amor pelos animais, pelos gatos? Seguramente eles diriam que é essa senhora, que eu não sei o nome.
E por que ela demonstra esse amor? Por duas razões. Porque o amor que ela tem por aqueles felinos, por aqueles gatos, é um amor percebido. Todo mundo vê. Mas ao mesmo tempo também é um amor demonstrado. Não é só percebido, mas também ela demonstra que ama aqueles animais. Guardada as devidas proporções. É mais ou menos isso que João vai nos dizer nos 3 primeiros versos dessa porção das Escrituras que nós lemos aqui nessa noite. Eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o verso de número 1. João vai dizer que amor, irmãos, que tem tudo para ser percebido por nós. E ao mesmo tempo, esse amor de Deus por nós é um amor demonstrado. Atente para o verso 1, o que o apóstolo João escreveu. Nós estaremos relendo. Ele diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Perceba o seguinte, meus irmãos. João chama seus leitores aqui no verso 1 do capítulo 3 para olhar e avaliar a grandeza do amor de Deus Pai por mim e por você, por nós. Esse tipo de amor, ele causa espanto no apóstolo, porque é um amor grandioso demais, a ponto, irmãos, desse amor nos chamar de filhos. Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: o amor de Deus por você é antigo, ele é eterno. Esse amor foi demonstrado e deve ser percebido por você, porque ele é eterno. Esse amor existe antes da fundação do mundo. Esse amor foi demonstrado e ao mesmo tempo está sendo demonstrado, e é demonstrado e deve ser percebido por você por essa razão. Por exemplo, pergunte a Zaqueu. Não foi Zaqueu que quis ver Jesus, que quis se converter. Foi Cristo que o viu escondido naquele sicômoro, porque até de pequena estatura ele era. Ele o amou antes da fundação do mundo, por essa razão ele foi salvo. Assim também funciona comigo e funciona com você que é salvo. O amor de Deus por nós deve nos causar espanto, porque ele é um amor eterno, mas não só isso, ele é um amor sacrificial. Irmãos, imagine um ser santo, chamar eu e você, inimigo dele, pessoas maculadas pelo pecado, pessoas que não tinham o mínimo desejo de conhecê-lo, mas ele se voltar para nós e nos chamar de filhos. Esse amor não é só eterno, mas ele é sacrificial. Porque esse amor, ele foi capaz de sangrar por você. Esse amor, ele foi capaz de lhe sustentar até hoje, como nós vimos pela manhã aqui na nossa igreja. Não é você que está pegado na mão dele, é ele que pega na sua mão, por essa razão você não tem desistido. Então esse amor, ao mesmo tempo que é eterno, ele é sacrificial, mas não só isso. Ele é também imenso. Porque Deus te amou de tal maneira que entregou o Filho dele, pelo fato de você crer nele, você ter a convicção da vida eterna. Foi esse amor que se revelou para você. Foi esse amor que no seu caminho para Damasco, assim como aconteceu com Paulo, se revelou para você. Disse a você que ama você desde a eternidade. E esse amor, ele é tão grande, como diz aqui no verso 1, que ele foi capaz de nos chamar de filhos. E João está deslumbrado com isso. João está encantado com isso, porque nós somos filhos da ira. Nós somos pessoas maculadas pelo pecado. Nós não o queríamos, essa é a grande realidade, mas ele nos quis. Ele nos amou, ele pôs os olhos em nós e decidiu nos salvar. Então esse amor, ele causa espanto em João, porque ele é eterno, ele é imenso e ele é sacrificial.
e deve causar espanto em mim e em você. Interessante, João diz aqui no verso 1, que esse amor faz com que eu e você sejamos desconhecidos na terra, mas ao mesmo tempo, nós somos conhecidos no céu. O incrédulo talvez não veja isso, porque o incrédulo ele odeia a Deus, ele não ama a Deus. E os cristãos, mesmo odiados pelo mundo, por não viverem na concupiscência da carne, por não viverem na concupiscência dos olhos, por não viverem na soberba da vida, mesmo odiado pelo mundo, ele pode ser chamado, e é chamado, é muita ousadia isso, de filho de Deus. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você: você nunca será órfão, porque você tem um pai no céu. Isso é maravilhoso. E só há duas maneiras, irmãos, de alguém pertencer a uma família. Só há duas: através do nascimento ou através da adoção. E as duas coisas aconteceu com você com relação a Deus. Ele lhe adotou. A adoção nos dá o privilégio de filho. Interessante que você ser adotado depende quase que exclusivamente de quem vai lhe adotar, porque ele vai dizer se ele quer ou não. Ele vai lhe escolher, independente de mérito que você tem, que na realidade você não tem nenhum. E Deus resolveu nos adotar, nos resolveu fazer filhos dele. Interessante que nós estamos aqui, né? O Império Romano é quem está reinando. E essa expressão era bem conhecida de todos, ou seja, o que significa isso? Que quando um filho era adotado, ele tornava-se herdeiro de todos os bens do pai que o adotou. Mas ao mesmo tempo, o filho adotado, toda a dívida que ele tinha na antiguidade, essa dívida era cancelada. Então o filho adotado, ele era literalmente filho de um novo pai, aos olhos da lei. Foi isso que aconteceu com você. Você, quando nasce, nós quando nascemos, nós não somos filhos de Deus. Nós somos meras criaturas. Mas pelo sacrifício bendito do Senhor Jesus Cristo, Ele resolveu nos adotar. Então toda a dívida que existia na sua vida passada, ela foi cancelada. E tudo que Deus tem, vida eterna, céu, uma vida, irmãos, cheia de glória, tudo isso é reservado para mim e para você. Foi isso que Ele fez comigo e com você. Ele nos adotou. Mas não somente isso, Ele também nos regenerou. Nós fomos adotados, mas quando nós fomos regenerados, ou seja, quando nós nascemos de novo, nós começamos com certeza a nos parecer com o nosso irmão. Você sabia que todos nós aqui temos um irmão em comum? E o nome dele é Jesus Cristo. E quem é filho de Deus Pai parece com esse ser. O próprio João diz isso no capítulo 1, verso 6. Eu e você, nós temos que ter, pelo novo nascimento, semelhança com o Filho. Eu acredito que as pessoas que nos circundam, que estão ao nosso lado, ela deve olhar para nós e ver dia após dia progresso espiritual, a ponto de acontecer o que aconteceu em Antioquia da Síria, quando os discípulos foram, no caso lá, pela primeira vez chamados de cristãos. As pessoas têm que olharem para você, olharem para mim, e não ver perfeição, não é isso que eu estou pregando, mas entender, irmãos, que você teve uma nova paternidade, que você deixou de parecer com o seu antigo homem, mas que hoje você se parece com o seu novo irmão, e esse irmão é Jesus Cristo. Nós temos que parecer com Ele. A isso nós damos o nome não de legalismo, mas a isso nós damos o nome de evangelho. E eu chamo a sua atenção para o verso de número 2. Olha o que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ele está dizendo, irmãos, nós já somos filhos de Deus.
O mundo em trevas pode até não perceber a diferença física, mas porém uma coisa vai ainda nos acontecer: a glória vindoura será manifesta. O que é que João tem em mente aqui? Um texto, por exemplo, como Filipenses capítulo 3, verso 21, que diz o seguinte, que os nossos corpos, eles serão transformados, e será semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um corpo também de glória. Paulo chama isso da redenção do nosso corpo, em Romanos 8, verso 23. Presta atenção para esse verso 2. A sequência do acontecimento para João é muito clara. Primeiro, irmãos, que coisa maravilhosa, ele aparecerá. Primeiro Cristo aparecerá, é o que ele está dizendo aqui. Depois nós o veremos como ele é. Imagine você e eu, míseros pecadores, ver esses céus abertos e o Rei da Glória se apresentando para nós. Nós o veremos da maneira como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, num passe de mágica, em questões de milésimos de segundo, nós seremos semelhantes a Ele. É isso que João diz, isso é o que nos faz filhos de Deus. É essa esperança que nós temos que ter. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Eu não sei se você notou aqui no verso 2, mas eu notei uma coisa importantíssima. João fala aqui em 3 dimensões do tempo. Ele diz o seguinte: no passado, Deus já lhe fez filho. Está lá no verso 1. Mas no verso 2 que nós estamos analisando, ele diz que no presente, nós possuímos uma segurança. Que segurança é essa? Nós somos filhos dele, com certeza. Mas quando você olha para o futuro não é incerto, como diz aqui o verso 2. O crente olha para o futuro e ele tem esperança. Por que nós temos esperança? Porque nós seremos exatamente como ele é. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? O nosso destino final não é um túmulo escuro, frio, cheio de insetos, onde não há nenhuma esperança. Não é. O nosso futuro está reservado para nós na glória. Nós somos cidadãos celestiais. É isso que João está me dizendo e dizendo a você aqui nessa noite. Guarde isso no seu coração, meu irmão, e se alegre. Verso 3 e verso 4. Ele diz o seguinte, olha: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Esperança de quê? De vida eterna, de vê-lo como ele é, de ter um corpo de glória, assim como ele é puro. Verso 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos parar um pouquinho aqui. Irmãos, quando se tem essa esperança, que esperança, pastor? Que nós seremos um dia semelhantes a Cristo. Essa esperança, ela desperta no coração do salvo um desejo por pureza. E por favor, eu não estou falando em perfeccionismo. Não. Eu estou falando em novo nascimento. Então, se você é salvo, arde um desejo no nosso coração de nos purificar. E entenda que purificar como sinônimo de santificação. Então, o que é que João está nos ensinando aqui com base no verso 3 e no verso 4? Ele já nos disse que nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo, no capítulo 1, do verso 7 ao verso 9. Porém, quem teve os seus pecados perdoados, quem é filho desse Deus, que o amor dele espanta, quem tem como irmão primogênito a Jesus, naturalmente se purifica. João está falando evidentemente de santificação, que deve ser um processo diário na vida de todos nós. Irmão, nós não estamos prontos. O reino de Deus é luta todos os dias. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você: não é pecado ser tentado.
Pecado é você ter a capacidade de dizer não a um pecado e fazê-lo. Nenhum de nós aqui somos tentados, aliás, somos digamos assim, condenados por sermos tentados. Todos que estão aqui e me ouvindo pelas redes sociais, todos nós somos tentados. E não é pecado ser tentado. Nós estamos em um mundo caído. O grande problema nosso é que Deus nos deu, através da justificação e da salvação em Cristo Jesus, o poder de dizermos não ao pecado. E todo aquele que é filho desse Pai, Deus, ele se purifica pela infinita graça e força do Espírito Santo, irmãos. Um texto básico para isso é Efésios capítulo 4, verso 22 até o verso 24. Nós temos que nos despojar daquilo que não presta. Isso você tem que fazer todo dia. Porque aquele velho homem, irmãos, que está dentro de você, vai tentar falar mais alto do que o novo homem todo dia. E quem vai prevalecer é aquele que você alimenta mais. Se você alimenta mais o velho homem, ele vai prevalecer dentro de você. Agora, se você alimenta mais o novo homem, o homem regenerado, com certeza ele é quem vai prevalecer. E você me perguntaria, pastor, como é que eu alimento o novo homem? Olhe, não existe vida cristã, irmãos, sem quebrantamento. Não existe vida cristã sem arrependimento. Não existe vida cristã sem confissão de pecados. Não existe vida cristã, sem afastamento contínuo do pecado. Interessante, né? Que a Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo. Mas a Bíblia diz que você deve fugir da impureza. Ele não manda que você vá para cima dela. Ele diz que você fuja. Eu sei que José não tinha esse entendimento, porque ainda não existia Bíblia no tempo de José. Mas ele tomou a atitude correta, porque ele sabia que se ele ficasse na casa de Potifar, ele iria cair. Então nós temos que fazer isso todos os dias, nos despojar do velho homem. É como se você chegasse depois de um dia de trabalho cansado em casa, às 6 horas da tarde, e tirasse aquela roupa suja de suor ou de poeira, jogasse ela no cesto de roupa suja, tomasse um banho e se revestisse da nova. É isso que Paulo diz lá no capítulo 4, versos 22 e 24. Nós temos que fazer isso todos os dias. É isso que João está nos dizendo aqui também no verso de número 3. Que assim mesmo nós devemos nos purificar, todo que nele tem essa esperança. Se você tem esperança de vida eterna, o seu desejo é lutar contra o pecado. Contudo, o outro lado da moeda é verdade. Se você diz ser salvo e não luta contra o pecado, tenha cuidado acerca da sua salvação. Versículo 4, vamos reler? Olha o que ele diz no verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Meus irmãos, nenhum de nós que estamos aqui, nós temos capacidade de cumprir o decálogo. Nenhum de nós. A lei, ela só tem um objetivo, não tem problema nenhum na lei. A lei é santa e é boa, o problema é o pecador. E Jesus sabia disso. O objetivo principal da lei é mostrar a mim e a você que nós somos pecadores. E que nós não temos condição de cumpri-la. E quando você cair em pecado, quando o pecado acontecer na sua vida, você tem que lembrar que você tem um advogado. Mas você não faz isso porque você quer, ou seja, a queda no pecado. Você faz isso por um deslize. Você faz isso mesmo tentando se santificar. E o que João diz aqui no verso 4 é interessantíssimo. Ele diz que todo pecado é ilegalidade. Todo pecado é em primeira instância contra Deus. E qual é o crime do pecador? É essencialmente a transgressão da lei de Deus, pela desobediência, pelo descaso, pelo desprezo, pela indiferença para com Ele. Irmãos, não existe algo pior do que você ser indiferente para com Deus.
Deus fala com você, mas parece que não é com você. Deus chama você a acertar a vida com Ele, mas você faz ouvido de mercador. Eu gostaria de citar aqui dois pecados que muitos de nós cometemos e a gente acha que é brincadeira. Eu vou usar a minha pessoa para não usar ninguém daqui. Por exemplo, digamos que chegue um domingo como esse, e eu sei que é minha responsabilidade pregar. Mas como eu tenho aqui muitas pessoas que me ajudam muito bem na área da pregação, eu não vou citar os nomes porque são muitos, eu ligo para uma pessoa dessa e digo: fulano, prega no meu lugar hoje. Por quê, pastor? Porque eu estou doente. Na realidade eu estou com preguiça, mas eu digo que eu estou doente. Eu digo que a Ritinha está muito atarefada. Eu digo que tem alguma coisa para resolver, mas eu não tenho nada para resolver. Eu não estou enfermo. Na realidade eu estou com preguiça. Eu lhe pergunto, é pecado? Sim. Vamos para outro exemplo bastante corriqueiro no nosso meio. Você é cristão. Aí teu patrão te contrata para trabalhar para ele durante 8 horas no teu contrato. Tu trabalha 6 e passa 2 horas fazendo cera, se escondendo, como diz no mundo militar, voando, sem querer fazer aquilo que você sabe que é a sua tarefa. Eu lhe pergunto, é pecado? Sim. Aí você me diz: pastor, qual é o problema disso? Qual é o problema de eu cometer esses dois, entre aspas, pecadinhos? Eu vou lhe dizer qual é o problema disso. É porque no nosso caminho, tomando como base Lucas 10, do templo para Jericó, existe muita gente caída pela vida, existe muita gente destroçada pela vida, que gostaria de ter um referencial para ver e dar sentido à vida dela, como aquele homem que foi roubado, e que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e só quem olhou para ele, quem foi? O bom samaritano. Pessoas que eram envolvidas como eu e com você, com esse lugar, que gostava de pregação, que gostava de louvor, que gostava, irmãos, de comunhão, que tinha um templo para congregar, nem olharam para aquela pessoa que estava ali como moribundo, foi assaltado, levou uma tremenda surra e precisava de alguém para se pegar. Você me pergunta aqui nessa noite, qual é o problema de nós pecarmos? Sabe qual é, meus irmãos? É que você é o referencial. É que você é a carta que o mundo está lendo. É que você é quem diz que é cristão. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo aqui? O mundo precisa perceber que você mudou. E por favor, não estou falando em perfeição, mas eu gostaria de lhe dizer o seguinte: a caminhada cristã, a sua caminhada cristã, ela deve ser notória como uma caminhada de crescimento. Você pode ter sido um crápula lá atrás e errar ainda hoje, mas você não é a mesma pessoa. C.S. Lewis lança luz sobre isso que eu estou dizendo aqui. Ele diz o seguinte, olha, a frase é dele, não é minha: uma vida consagrada, ou que tenha pureza, ou santificada, você pode parafrasear aí, produz uma impressão mais profunda. Os faróis não carregam nenhuma buzina, eles apenas brilham. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Nenhum de nós, irmãos, podemos viver um cristianismo de domingo à noite. Nós estamos aqui nessa noite, cantamos louvores belíssimos, principalmente esse terceiro. Eu amo esse louvor, e eu creio que você louvou com todo o seu coração. Eu acredito nisso. Você se quebrantou, você possivelmente talvez ofertou, dizimou, eu não sei. Você deu a paz do Senhor a teu irmão, você tem a esperança nessa noite que Deus fale com você, mas isso é pouco. Por quê, pastor? Porque daqui a meia hora, essa igreja, ou 40 minutos, essa igreja vai fechar.
E o Espírito Santo, para seu desespero, ele não vai ficar fechado aqui, lhe esperando no próximo domingo, não. Depois dessa porta, ele vai lhe acompanhar. Depois dessa porta, ele vai saber o que você vai fazer. Então o cristianismo é mais do que isso. É mais do que um culto no domingo à noite. O cristianismo é um desafio a ser vivido depois dessas portas, depois desses portões. É para isso que Deus nos chamou, não nos chamou para a perfeição, mas nos chamou para vencermos, irmãos, aquilo que nos assedia todos os dias, o pecado. Posso lhe dizer algo aqui? A cruz ensanguentada, ela produz poder suficiente para você dizer não àquilo que não agrada a Deus. Seja ele o que for. Seja ele o que for. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Eu estou dizendo que você vai lutar para não pecar. Verso 5. Olha o que ele diz. Todo aquele, verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele, em Cristo, não existe pecado. Me permita um texto aqui nessa noite. Quando João Batista viu Jesus, ele disse o seguinte, João 1,29, o Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A presença do pecado ainda é real em todos nós que estamos aqui. Mas o poder do pecado sobre a sua vida foi vencido na cruz. Você não é mais escravo dele. Você hoje é escravo de Cristo. E como dizia Agostinho de Hipona, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me torno. Então, o que é que João está dizendo aqui nesse verso de número 5? Ele deixa de falar no Cristo que virá e passa a falar agora no Cristo que já veio. Ele está na realidade dizendo o seguinte, que a base para uma vida de santificação está alicerçada na obra de Cristo no Calvário. É isso que ele está dizendo. Se Cristo se manifestou durante todo o seu ministério terreno, ele se manifestou para acontecer na sua vida o que está aqui no verso 5. Ele tirou os pecados do mundo. Ele tirou o poder do pecado sobre a nossa vida. O que é que ele está dizendo? Que a obra de Cristo quebrou o poder do pecado na vida do salvo. Você hoje tem a capacidade de dizer não ao seu antigo Senhor. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu gostaria de citá-lo novamente, perdão, mas eu vou citá-lo. Muitas vezes você vê pessoas assim, dizendo, Senhor, eu gostaria que nessa noite, Senhor, Tu perdoasse a multidão de meus pecados. Que oração é essa, irmãos? Como é que um cristão, depois de 24 horas, pode ir ao céu e dizer, Senhor, perdoa a multidão de meus pecados? Esse é um extremo. Mas também pessoas podem pensar, como alguns pastores pensam, que já não pecam mais, que eles chegaram a um nível de santidade, que o pecado já não faz parte da vida dele. Esse é outro extremo. João não está dizendo que você, durante um dia, peca multidões de pecado, nem tampouco ele está afirmando que você não peca jamais, não. João está dizendo o seguinte, que o pecado na vida do salvo ocorre, contudo, como já foi dito aqui várias vezes, isso é um acidente. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, por favor, irmãos. Esse é o exemplo que eu gostaria de dar. Imagine que você vai fazer uma viagem daqui a Fortaleza, algo em torno de 700 quilômetros. E você chega em Fortaleza, no destino que você vai, e alguém lhe pergunta o seguinte, a viagem foi boa? Aí você diz, foi, apenas baixou um pneu. A viagem foi considerada boa. Mas imagine que em outra oportunidade você vai fazer aquela mesma viagem, 700 quilômetros mais ou menos. E de 50 em 50 metros, um pneu baixa. Quando você chegar no término dessa viagem,
alguém lhe perguntar, a viagem foi boa? Você vai dizer não. Foi cheia de atropelos. Porque tinha alguma coisa errada com o meu carro, porque de 50 em 50 metros o pneu baixava. Já entenderam a analogia? O pecado pode ocorrer na minha vida e na sua que é salvo. Mas ele não é algo constante. Ele não é algo habitual. Ele não é algo corriqueiro. Ele pode acontecer. Contudo, na vida de um que não é salvo, de 30 em 30 segundos, ou de 1 em 1 minuto, ou de 5 em 5 minutos, ou de 10 em 10 minutos, ele está caindo em pecado. É isso que João está afirmando. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, ou seja, ele é perfeito, eu não somos, mas ele nos deu o poder de dizermos não. Que coisa maravilhosa. Interessante, né? Eu não sei se você já foi a alguma reunião de AA. Eles dizem o seguinte: evitem o primeiro gole. Não tem nada de errado com isso. Só que o cristão pode dizer, eu não tomo o primeiro gole. Porque nós somos perfeitos? Não. Mas porque Deus nos deu, pela sua infinita graça e misericórdia, esse poder de dizer não àquilo que antes nos tornava escravos. E por favor, não estou dizendo que o AA faz um mau trabalho, pelo contrário, faz um trabalho belíssimo. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Interessante, irmãos. O que esse texto deixa claro para mim e para você? Que Jesus e pecado não andam juntos. O que esse texto deixa claro para nós aqui, irmãos, de uma forma muito clara. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Isso aqui está muito claro. É como se João estivesse dizendo o seguinte aos falsos mestres. Isso é muito comum no nosso meio, infelizmente. Os falsos mestres diziam conhecer a Deus. Os falsos mestres diziam aqui que ele tinha um contato muito estreito com Deus. Havia um relacionamento muito estreito, segundo os falsos mestres, deles com Deus. Aí João olha para eles e diz o seguinte: mostre suas vidas, mostre suas ações, porque por suas ações, por sua vida, eu vou dizer se você é salvo ou não. Posso lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, citando um texto de Tiago 2,26. Tiago diz o seguinte, olha: a fé, assim também a fé sem obras, a fé sem ações, está morta. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. A fé de uma pessoa, mesmo que seja a fé na pessoa de Cristo, sem abandono de pecado, essa fé não serve. Ela é espúria. Ela é uma fé que não vai levar você para o céu. Talvez você diga: pastor, eu tenho uma grande fé. Eu acredito, mas eu faço como Tiago. Mostre-me suas obras. Porque Tiago diz que eu com minhas obras, Tiago dizendo, né? Aquele diálogo, na realidade, se eu não me engano, é um diatribe. É isso, pastor? Alguma coisa desse tipo, né? É um diálogo com um ser imaginário. E Tiago olha para aquele ser imaginário e diz: mostra a tua fé, sem obras, que eu com minhas obras, eu mostro a minha fé. Meu irmão, o que é que eu estou querendo dizer aqui? É impossível viver em Cristo e viver nas trevas. É impossível, meus irmãos, ter comunhão com a luz e viver nas trevas. É impossível você dizer que teve contato com aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e ser um péssimo marido. E ser uma esposa rixosa. E ser um filho desobediente. E ser um pai que não é exemplo para os filhos. É impossível.
É impossível. Interessante que os homens que não vieram, no último encontro que nós tivemos aqui, no estudo, o pastor Jamos disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: há muita gente que vai para um gabinete pastoral para tentar que o pastor dê jeito no cônjuge. Mas, irmãos, se o seu cônjuge, se seu filho, se seu irmão não tem compatibilidade com o Espírito Santo, é impossível que ele mude. Ele pode até melhorar por 15 dias, 20 dias, um mês, mas é pouco tempo. Porque a incompatibilidade dele é com quem pode regenerá-lo. E quem pode regenerá-lo é o Espírito Santo e ponto final. Spurgeon dizia isso, né? É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um não regenerado entrar no reino dos céus. E isso é uma grande verdade. É uma verdade magnífica. A vida ministerial nos causa alguma surpresa. Quinta-feira eu recebi uma visita na minha casa de um jovem, que eu pastoreio desde ele tem 10 anos mais ou menos. Ele foi me dizer que ia casar. Interessante que ele me disse uma coisa, ele disse: pastor, as pessoas estão dizendo que a gente deveria se juntar. Mas pastor, eu escuto vocês, eu escuto grandes homens de Deus na internet, eu escuto a ministração da nossa igreja, eu quero fazer tudo certo. Esse jovem é de uma família humilde, nunca frequentou um grande colégio em Campina, ele nunca foi para um seminário, nunca foi. Mas ele olhou para mim e disse: pastor, eu me lembro quando eu pequenininho, o senhor me colocava na mala do seu Coça e ia me deixar na minha casa. E quando aquele jovem me dizia aquilo lá em casa, sabe o que o Espírito Santo me falava? Nada que tu faz para mim é em vão. Sabe por que esse jovem tomou essa atitude? Ele não tomou dele mesmo, não. Isso é obra da pessoa bendita do Espírito Santo. Ele viu a cruz ensanguentada. Ele sabia que podia tomar outros atalhos. Ele sabia que o diabo estava abrindo outros atalhos para ele. Mas ele disse: pastor, Deus me deu uma bênção. Como eu vou decepcionar Deus, pastor? Como eu vou decepcionar ela, minha noiva? Eu digo: meu Deus, eu estava comentando com o Ritinha, a gente às vezes quer insistir que é porque não teve isso, não teve aquilo, não tem aquilo. Ei, é obra de Deus. O novo nascimento é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Verso 7. Verso 7. Olha o que o texto sagrado nos diz. Filhinhos, olha como João é amoroso. Não vos deixeis enganar por ninguém. Muita gente vai querer te enganar. No caso aqui eram os falsos mestres, não era? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que João está nos ensinando aqui, irmãos? Eu sei que você já foi declarado justo. Isso aconteceu no céu. Aí essa doutrina nós estamos estudando ela aqui nas ministrações de Romanos, né? A justificação pela fé. Você já foi declarado justo no céu. A fonte é a graça. Já disse isso aqui. A base é a obra expiatória de Cristo. O instrumento que você toma posse dessa doutrina é a fé. Agora isso acontece no céu. Mas aqui na terra você tem que demonstrar que foi justificado. Em outras palavras, a nossa fé nos justifica diante de Deus. E como diz Tiago, as nossas obras nos justificam diante do homem. Nenhum de nós que estamos aqui, nós temos um feômetro, entre aspas, tá certo? Um aparelho para medir fé de ninguém. Eu não posso ver a fé do irmão Alexandre, eu não posso ver a fé da irmã Kísia, você não pode ver a minha fé,
mas eu posso ver as suas obras. Aí João diz no verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Qual era a preocupação de João? Irmãos, é a preocupação de todo homem que teme ao Senhor. Ei, que o diabo lhe trague. Que o diabo, irmão, diga o seguinte: você já toma santa ceia, você já é batizado, você já prega, você já é do louvor, você já participa da igreja do presidente Médici, não precisa se santificar, não, isso é besteira. A preocupação dele era essa. Sabe por quê? Nós sempre ouvimos a seguinte frase, você já ouviu também: a vida é curta. Já ouviu isso? Aproveite-a. Já ouviu essa frase? A vida é curta, aproveite-a. Eu tenho outra frase para dizer a você, com base nessa frase que você escuta: a vida é curta, melhor aproveitá-la. Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: a eternidade é longa, melhor se preparar para ela. Pastor Hernandes Dias Lopes foi muito feliz, como todas as vezes ele é, quando esteve aqui na Consciência Cristã, e ele deu um exemplo de eternidade que eu nunca esqueci. Ele disse: pega a eternidade e tire 100 bilhões de anos dela. O que é que vai restar? A eternidade. Tire 300 bilhões de anos dela. O que é que vai restar? A eternidade. Tire 500 bilhões de anos dela. O que é que vai restar? A eternidade. A minha preocupação, e eu sei que a sua também, é onde nós iremos viver a eternidade. E como tem gente querendo nos enganar, né? Querendo nos tirar esse presente. Eu não estou dizendo que um crente não perde a salvação, não é isso. Sabe qual é a minha preocupação, irmãos? Sinceramente, eu digo isso com muito temor. É que alguém aqui não vá para o céu. Minha preocupação, irmão, diante de Deus, eu estou diante de Deus aqui. É de que um dia tudo que eu preguei, tudo que nós pregamos, entre aspas, tenha sido em vão, porque não alcançou seu coração. Se isso não dói em você saber dessa verdade, deveria doer. Você contemplar essas pessoas que aqui estão e também ali na galeria, e você saber que alguns, eu não sei quem são, vão para o céu. Irmãos, como isso dói. Porque eu estou falando da eternidade. Verso 8. Olha o que ele diz no verso 8. Aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Interessante que esse verso 8 ele é uma consequência lógica do verso anterior, né? Do verso 7. Quem pratica a justiça é nascido de Deus. Obviamente, quem vive na prática do pecado é do diabo. Uma coisa interessante aqui nessa epístola de João, e particularmente nesse verso número 8, João diz que o diabo, ele se rebelou contra Deus. E desde que essa rebelião aconteceu, por exemplo, está registrado lá em Ezequiel, capítulo 28, do 2 ao 5, do 13 ao 17, está registrado também em Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao 15. Desde que esse ser se rebelou, ele só faz uma coisa: pecar. Posso lhe dizer uma verdade aqui com muito temor? Quem vive no pecado faz o que é peculiar, o que é natural à vida do diabo. A única coisa que o diabo sabe fazer é pecar. Então uma pessoa que ele vive habitualmente, constantemente na vida do pecado, de pecado, como Jesus trata essa pessoa? João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. O diabo ele não criou ninguém. A única coisa que o diabo tem a paternidade é a mentira. Mas interessante que a pessoa que vive pecando, ela se parece tanto com o diabo, que se torna
por ascendência, filho dele. Irmãos, essa palavra é muito dura, eu sei. Mas ela é bíblica. Se você está nesse ambiente aqui, ou se você diz ser cristão, e você tem uma prática habitual de pecado, seja ele qual for, João está dizendo aqui no verso 8, que você não conhece Deus, que você nunca o viu, que você nunca foi tocado pelo Espírito Santo. Quando eu li esse texto, eu dizia: Senhor, como é que eu vou pregar isso para a igreja? Senhor, tem misericórdia da minha vida, é muito dura. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui: se alguém lhe ama, vai lhe alertar hoje, ou talvez amanhã, ou já lhe alertou, para que você não passe a eternidade num lugar de tormento. Interessante que aqui está a mesma saída evangélica, outra saída evangélica que João dá no verso 8, no finalzinho. Ele diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que é que João está dizendo? Há tempo até para aqueles falsos mestres. Arrependam-se, volte-se para o Senhor, acerte sua vida com Ele, venha para o Senhor, há tempo. Essa é a grande ênfase desse verso. Nós não somos o que falamos, irmãos. Nós somos o que nós fazemos. Eu gostaria de lhe submeter nessa noite a um teste. Não diga a mim, não precisa dizer a ninguém. Chegue diante do espelho hoje e diga: quem eu sou? O que eu sou, Senhor? Eu te conheço. Eu te obedeço, eu amo meu irmão. Senhor, eu luto contra o pecado que tenazmente me assedia. Faça uma autoanálise hoje à noite. Chegue em casa e faça isso, meus irmãos, por favor. Versículo 9. Nós já estamos partindo para o final. Olha o que ele diz aqui: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui: eu não estou falando em perfeição. Eu não estou pregando aqui que você não pode pecar. Eu concordo plenamente com Paul Walsh quando ele diz o seguinte, que a maior prova de que você é crente é se você luta contra o seu pecado, ou contra os seus pecados. Você luta contra ele. Você detesta quando o faz. Você não tem prazer em fazê-lo. É a maior prova de que você é salvo. E agora no verso 9 ele diz algo mais interessante. Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que é filho, não vive na prática de pecado. Por quê? Por duas razões. Porque o que permanece nele é a divina semente. Permita-me aqui uma coisa, dizer a vocês aqui uma coisa. Interessante que o sêmen, do homem, ele carrega para a sua filiação algumas características dele. Por exemplo, eu tenho certeza que alguém já chegou para você e disse: como tu pareces com teu pai? Tu ri igual a teu pai, teus olhos parecem com seu pai, ou com sua mãe. Porque o sêmen dos nossos pais, ele transfere algumas características dos nossos pais para nós. É isso que João tem aqui em mente. João está dizendo que foi implantado em mim e você o sêmen da palavra de Deus. A palavra de Deus foi implantada em nós. Então é natural que a gente se pareça com quem? Com o nosso irmão. É natural que isso aconteça, que suas atitudes, que seus atos, que a sua justiça, entre aspas, que o seu amor demonstrado por outras pessoas, seja parecido com o de Jesus. Ele está dizendo que a nossa natureza espiritual deve ser parecida com o Pai que nós temos no céu, porque em nós foi implantada a divina semente. A semente foi implantada em nós. Portanto, é natural que a gente herde a natureza divina.
Mas ele diz outra coisa também. Ele diz que você não vive no pecado, não só porque você não só porque em você tem a divina semente, mas porque também você é nascido de Deus. João está falando aqui em regeneração. Vou lhe definir aqui para você nessa noite o que é regeneração. É o seguinte, olha. É a ação do Espírito Santo no homem, que o impulsiona a não fazer o mal, mas a fazer o bem. Interessante que essa operação é tão radical, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A isso a gente dá o nome de regeneração. João está dizendo que é impossível um salvo viver pecando, porque dentro do salvo tem a divina semente, e ele foi nascido de novo pela ação do Espírito Santo. Vou concluir agora com o verso 10, e talvez um dos versos mais fortes de todos que João tem mencionado aqui nessa noite. Ele diz o seguinte, olha: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olhe para mim, por favor, aqui, só um minuto. A gente tem estudado um pouco essa carta de João. E João divide a humanidade sempre em dois grupos. Ele diz: há um grupo que está na luz e há outro grupo que está nas trevas. Interessante que ele nunca diz que há alguém que está no crepúsculo, na sombra, não. Ele diz: ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você está na mentira ou você está na verdade. É isso que João está dizendo. E interessante é aqui, de novo, João divide a humanidade em dois grupos. João diz que a humanidade, hoje a Terra tem, parece que quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas tem na Terra hoje. A Bíblia só divide ela em dois grupos. Não divide entre ricos e pobres, não divide entre negros e brancos, não divide entre intelectuais e não intelectuais, não. A Bíblia divide ela em dois grupos. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Como conhecer, pastor, o filho de Deus? Ele luta contra o pecado. E os filhos do diabo? Ele vive no pecado. Embora às vezes tenha até religião. Hoje, na live da Consciência Cristã, o pastor Jorge Noda dizia algo já no finalzinho, muito, que a gente até já falou aqui, né? Ele disse uma coisa assim, com temor no coração. Ele disse: que pena, como a gente se entristece, que a igreja visível não será exatamente igual à igreja invisível. Ele dizia o seguinte, que as pessoas que hoje nós estamos vendo, em sua totalidade, não estarão no céu. Eu gostaria de, já para a gente terminar, a gente abrir em Mateus capítulo 7. Nós já estamos partindo para o final. Por favor, meus irmãos. Versículos 22 e 23. Amém? Olha o que diz o texto sagrado. Mateus 7, 22 ao 23. Muitos, naquele dia, que dia? No dia do juízo. Hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticam a iniquidade. Uma coisa me chama a atenção nesse texto. Jesus não diz que eles não profetizaram. Jesus não diz que eles não expulsaram demônio, não. Jesus simplesmente diz que não os conhece. Porque apesar da vida religiosa que tinha, viviam na iniquidade. Olhe para esse texto aqui nessa noite do verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em que? João vai explicar. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Posso lhe fazer uma pergunta aqui muito sincera nessa noite? Justificado você já foi, não é obra sua. É uma obra única que Deus faz por você no céu. Mas a questão aqui é se essa justificação lhe tornou justo. Vamos lá. E eu encerro praticamente aqui. Você é uma pessoa confiável? É? Se você é filho de Deus. Se você não é filho de Deus. Segundo ponto. Nem aquele que não ama seu irmão. Posso dizer algo aqui sem medo de errar? Jamais Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre uma pessoa desalmada. Você pode falar em línguas, eu não tenho nada contra isso. Você pode ter o dom de pregação, eu não tenho nada a ver com isso. Saul também tinha. Saul profetizava. Você pode fazer sinais e maravilhas. Se você não consegue amar quem está aí do seu lado, você é desalmado. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus, e a gente encerra. A falta de justiça e a falta de amor provam na vida de qualquer um de nós que estamos aqui, que nunca houve um novo nascimento. Nunca. Nunca houve um novo nascimento. Na vida daquele que não é justo, como também na vida daquele que não ama. Sabe qual é a minha oração nessa noite, meus irmãos? É que Deus tenha misericórdia a partir de mim, do cristianismo que nós temos levado. E talvez essa noite, esse último domingo de agosto, 29 de agosto de 2021, seja o dia que Deus reservou para que nós acertemos mais uma vez a nossa vida com Ele.